Olá, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez para o nosso programa Veras News, nosso programa mensal de atualidades preparatório para concursos e o Enem. Nós temos muitos assuntos para tratar, enquanto todos estão preocupados com a Copa, nós temos que nos preocupar com a aprovação em concurso público. Pois bem, meus senhores, nosso primeiro assunto será o processo eleitoral na Colômbia, que acabou de se encerrar. Enquanto a seleção colombiana está jogando muito na Copa, a chapa está esquentando lá. Meus amores, recentemente ocorreram eleições presidenciais na Colômbia e o presidente Juan Manuel Santos estava concorrendo à reeleição contra o opositor Iván Zuluaga. Juan Manuel Santos defende que a única forma de obter paz na Colômbia é por meio da negociação com as Farc. Ao passo que Iván Zuluaga, o opositor, acha que a única forma de combater as Farc é por meio da violência, é meter a porrada mesmo nos guerrilheiros. Lembrando, meus amigos, que as Farc acabaram de completar 50 anos de idade. A Farc é uma guerrilha que inicialmente nasceu com a ideologia marxista-leninista. O objetivo era implantar o comunismo na Colômbia, mas ao longo dessas décadas, elas acabaram mudando um pouco e o que interessa é o seguinte, para efeito de prova de concurso, as Farc são classificadas como uma guerrilha que tem envolvimento com o narcotráfico. Para os Estados Unidos, o governo colombiano e a União Europeia, as Farc também são uma guerrilha, o que era? Narcotraficante terrorista. O Brasil não. O Brasil só encara as Farc como uma guerrilha, o que, galera? Que quer tomar o poder. Pois bem, senhores, o presidente Juan Manuel Santos já vinha há alguns anos fazendo negociações com as Farc. Essas negociações em busca da paz estão sendo mediadas pelo governo cubano, por Raul Castro, lá o irmão do Fidel Castro. Resultado final da eleição, o Juan Manuel Santos foi reeleito, mas com uma margem extremamente apertada, mostrando que a sociedade colombiana é meio partida, é meio dividida em relação a que tratamento deve ser dado à guerrilha. Então não esqueça, em prova de concurso, se estabeleceu uma relação entre as Farc e o narcotráfico, você vai dizer que o item é o que, galera? Certo, porque o CESP já cobrou isso em algumas ocasiões. Bacana? Então aqui na América do Sul, o que bombou foi isso. Agora no plano internacional nós temos outros assuntos. Recentemente, aí na virada do mês de maio para o mês de junho, o presidente Barack Obama anunciou o início da retirada das tropas do Afeganistão. Vamos fazer a retrospectiva histórica, meus amores. Em 2001 ocorreu o 11 de setembro. Os Estados Unidos disseram que o atentado terrorista foi realizado pela rede Al-Qaeda. Tá bacana? E a partir dali, os Estados Unidos passaram a ir atrás de Osama Bin Laden, dizendo que ele e a rede Al-Qaeda, que tinha sede lá no Afeganistão, tinham realizado o ataque de 11 de setembro. E para efeito de prova, foi isso que aconteceu. Pois bem, em 2001 mesmo, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão atrás do Osama Bin Laden, atrás de derrubar o governo Talibã e atrás de destruir a rede terrorista Al-Qaeda. Segundo os Estados Unidos, tudo isso já foi realizado. Então agora já podemos começar a retirar as tropas do Afeganistão. O início da retirada vai começar agora no mês de julho de 2014 e vai se alongar até o ano de 2016. Galera, só tem um problema. O Barack Obama escolheu a pior hora para fazer esse anúncio. Por quê, meus amores? Porque lá mesmo na região do Afeganistão, e nesse mesmo contexto, explodiu outro problema. Lá no Iraque, que foi invadido em 2003, também após o 11 de setembro, lembrem-se que o Bush invadiu o Iraque argumentando que Saddam Hussein possuía armas de destruição em massa. O país foi invadido, eles viraram o Iraque de cabeça para baixo e eles não encontraram nem estalinho de festa junina. Imagina se tinha armas químicas. O que interessa é que em 2012 as tropas americanas foram retiradas do Iraque. Bacana? Só que agora o bicho pegou. O Iraque não estava. Quando as tropas americanas saíram, quem assumiu o poder lá no Iraque, a segurança,
foi o governo iraquiano eleito em eleições organizadas pelos Estados Unidos, e esse governo é predominantemente controlado pelo grupo xiita do Iraque. Só que os sunitas, dos quais o Saddam Hussein fazia parte, nunca concordaram com essa história. E após a saída das tropas americanas em 2012, xiitas e sunitas começaram, um cometeu um atentado terrorista aqui, o outro cometeu um atentado terrorista acolá. Só que agora, galera, no mês de junho, a chapa esquentou. E esquentou por quê, galera? Surgiu lá no Iraque, entrou em ação, melhor dizendo, o grupo fundamentalista. Fundamentalista quer dizer radical. O grupo fundamentalista Estado Islâmico do Iraque e Levante, ou Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Esse grupo radical pretende criar um Estado teocrático, um Estado religioso, envolvendo parte do Iraque e parte do território da Síria. Gente, para vocês terem uma ideia, esse grupo radical é tão radical que ele foi expulso da rede terrorista Al-Qaeda por ser radical demais. Porra, se a Al-Qaeda já é radical, então esses camaradas são radicais ao quadrado. Você está entendendo essa parada? Resultado disso, galera, o Iraque já vive um momento de extrema violência. Essas tropas do grupo radical já controlam o norte do Iraque, e o norte do Iraque é uma região riquíssima em petróleo. Ou seja, se eles controlarem tudo isso, com a venda do petróleo, poderão se armar ainda mais, aumentando a violência naquela região. E as últimas notícias a respeito disso é que esse grupo radical, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, já se aproximou de Bagdá. Onde é que está o problema aí, galera? Lá nos Estados Unidos, os republicanos, que são oposição ao Barack Obama, dizem que o negão é o culpado. Por quê, meus amores? Porque ele teria tirado as tropas em momento inadequado. Tá claro isso? E o Obama já sofria forte oposição lá. Agora, na última semana de junho, Barack Obama resolveu mandar algumas centenas de soldados. Ou seja, as tropas que tinham sido retiradas começaram a voltar. Então a violência no Iraque está total e já é uma consequência da violência na Síria. Não esqueçam que no contexto da Primavera Árabe, o cacete está comendo lá na Síria também. Então, galera, fique de olho nesse grupo, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, que está dando um problema desgraçado para os Estados Unidos. E para você ver que esse grupo é tão radical, o Irã que está do lado e é inimigo do Iraque, tem um governo de maioria, tem um governo xiita. O governo do Iraque também é xiita e esse grupo radical que quer tomar o poder é sunita. Não interessa para os iranianos também. Pasmem, leiam meus lábios aqui. O Irã ofereceu ajuda ao governo xiita do Iraque e ofereceu ajuda aos Estados Unidos para combater esse grupo radical. Percebam que daí pode sair algo absolutamente inédito. Estados Unidos e Irã, que são inimigos mortais, podem fazer uma aliança para combater esse grupo terrorista, esse grupo radical. Resultado, o inimigo do meu inimigo é meu, o que, galera? Amigo. Olhe que a coisa pode mudar aí no Oriente Médio. Bacana? Pois bem, senhores, ainda no contexto da Primavera Árabe, nós tivemos novos capítulos a respeito da guerra civil na Síria. Gente, no dia 30 de abril agora de 2014, a Acnur é o órgão da ONU que trata dos refugiados no mundo, divulgou um relatório que deixou a todos aí meio estarrecido. Segundo esse órgão da ONU, a guerra civil na Síria já causou a fuga de 2.800.000 pessoas para outros países. Os sírios estão fugindo para a Turquia, para o Líbano, para a Jordânia e, pasmem, os sírios estão fugindo para o Iraque atrás de segurança. Tal é a onda de violência na Síria. O órgão da ONU, o Acnur, ainda disse que 6 milhões de pessoas migraram dentro do próprio território sírio. Tentem imaginar, meus amores, o que são 9 milhões de pessoas abandonando seus lares em busca de segurança em algum outro lugar. Terrível. Esses refugiados sírios já vivem uma grande crise humanitária e o mundo tem feito vista grossa a respeito disso. E para piorar ainda mais, no dia 3 de junho, agora, ocorreram eleições presidenciais na Síria. Gente, fala sério, tenta imaginar o que é uma eleição presidencial em meio a um país que está em um intenso quadro de guerra civil com 190 mil mortos. Ou seja, a eleição é uma farsa, a eleição é uma fraude.
Vamos ver se você é bom de adivinhação. A eleição aconteceu. Quem foi que ganhou? O ditador Bashar al-Assad, que já está no poder desde o ano 2000. E ele ganhou com a margem de 97,7% dos votos. 97,7% votou no cara. E quem não votou, provavelmente já está morto uma hora dessa. Tá entendendo? Tá lá. No Egito também, dentro do contexto da Primavera Árabe, ocorreram eleições. Vamos fazer a retrospectiva do Egito. Em 2011 começou uma onda de protestos e manifestações no Egito que levaria a um golpe perpetrado pelos militares. O presidente Hosni Mubarak foi deposto. Logo em seguida, a junta militar, após pressões populares, convocou eleições e foi eleito Mohamed Morsi, um cara da Irmandade Muçulmana, um grupo radical religioso. Em agosto de 2013, menos de um ano depois do cara ter sido eleito, ele também foi deposto pelos militares. E agora, no mês de junho, ocorreram eleições presidenciais no Egito. Tente adivinhar quem ganhou a eleição. O chefe das Forças Armadas, o mesmo que havia dado o golpe militar. Então hoje você vive uma espécie de ditadura militar no Egito, mas disfarçada por meio de uma eleição. Tá claro isso? Tudo isso ainda é consequência lá do contexto da Primavera Árabe. E nesse mesmo contexto se insere a confusão no Iraque, a guerra civil na Síria e também essa eleição no Egito. Tá bacana? Não está no contexto da Primavera Árabe, mas também é um país muçulmano. Gente, a Nigéria fica lá na África, tá aí disputando a Copa, a Nigéria. Resultado, entrou em ação lá na Nigéria agora o grupo Boko Haram. É um grupo guerrilheiro de natureza terrorista que pretende transformar a Nigéria em um Estado islâmico, em um Estado teocrático, baseado na Sharia. Lembram que a Sharia é o código de conduta da religião muçulmana, que diz, por exemplo, que mulher não pode estudar. E por que mulher não pode estudar? Segundo o conceito da Sharia. Porque, segundo eles, a função da mulher é atender à necessidade sexual masculina, reprodutiva da espécie e cuidar da casa. Para cuidar de casa, fazer sexo e cuidar de menino, não precisa de estudo, segundo a concepção deles. Não sou eu não, hein? Pelo amor de Deus. Então, esse grupo Boko Haram, que já vinha cometendo uma onda de atentados terroristas, ganhou o noticiário mundial após sequestrar centenas de meninas em uma escola lá na Nigéria. Ficou sumido. Algumas meninas que conseguiram escapar desse grupo disseram que eram submetidas a 25 estupros diários e o mundo se calou em relação a isso. Até que Michelle Obama, a mulher do homem, a primeira-dama dos Estados Unidos, foi à mídia, pediu, clamou pela interferência naquilo lá, e os Estados Unidos resolveram mandar alguns soldados para lá, e o governo nigeriano resolveu agir. Mas parte das moças ainda estão na mão desse grupo radical. A Nigéria, gente, é considerada a grande potência emergente do continente africano. É riquíssima em petróleo, é o 8º maior exportador mundial e ainda tem outros minerais interessantes, como ouro e diamante. Logo, por trás de toda essa questão religiosa do grupo Boko Haram, também há interesses econômicos. Bacana? Pois bem, senhores, vamos lá, mais um assunto de relações internacionais. Mais uma vez, deve ser o 4º Veras News que a gente fala a respeito desse assunto, a crise política na Ucrânia, galera, que não tem fim. Pois bem, meus amores, você lembra que após a queda do presidente Viktor Yanukovych, a Crimeia, um território ucraniano de maioria russa, declarou a independência e foi anexado pela Rússia. É como se a Crimeia fosse um filho do relacionamento entre Ucrânia e Rússia. Como a Crimeia, que é de maioria russa, obteve a independência, outros territórios ucranianos com população de maioria russa tentaram o mesmo. Quais são esses territórios? Donetsk e Lugansk. Eles ficam na parte leste da Ucrânia. Os rapazes aí que acompanham o futebol, lembra que tem até um time famoso, o Shakhtar Donetsk, que é o melhor time da Ucrânia, pertence a um russo e praticamente todos os jogadores são brasileiros. Inclusive o anãozinho da seleção aí, o Bernard, joga lá. Essas duas regiões, Donetsk e Lugansk, resolveram também declarar a independência, mas o governo ucraniano não aceita e mandou tropas para lá
para impedir essa independência. O problema é que os separatistas ucranianos estão muito bem armados. E aí apareceu um estranhamento. Como é que uma população civil, de uma hora para outra, gente, aparece com armas de guerra, inclusive bazuca, lança-mísseis e bateria antiaérea? De onde teriam vindo essas armas? De onde? Da Rússia. Mas o presidente Viktor Yanukovych nega. Diz que essas armas surgiram do além. O certo é que, em virtude da interferência russa lá na crise política da Ucrânia, os países membros do G7, lembra que o G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, resolveram aplicar punições à Rússia. Gente, presta atenção, havia uma reunião do G8, o G8 são os 7 mais ricos mais a Rússia. Cuidado, se em prova cair dizendo que o G8 são os 8 mais ricos do mundo, o item está errado. Então haveria uma reunião do G8 na cidade de Sochi, na Rússia, no mês de abril. Sochi, lá onde rolaram as Olimpíadas de Inverno. Mas em virtude dessa crise política na Ucrânia, a reunião de Sochi foi cancelada. E agora, galera, no dia 5 de junho, fizeram a reunião em Bruxelas, na Bélgica. Mas não convidaram a Rússia. Ou seja, meus amores, nesse momento a Rússia está suspensa do G8. Nesse momento o G8 não existe, só existe o G7. E quais são as exigências dos membros do G7? Que a Rússia reconheça a eleição que acabou de ocorrer na Ucrânia, eleição essa vencida por Petro Poroshenko, um camarada conhecido lá como Rei do Chocolate, que tem uma postura política pró-União Europeia, o que não agrada aos russos. Então a União Europeia quer que ele seja reconhecido. Segundo, a União Europeia exige que o presidente russo, Vladimir Putin, retire as tropas da fronteira com a Ucrânia, para não caracterizar a possibilidade de uma invasão. Ele ainda quer o quê? Que o Vladimir Putin pare de mandar armas para os separatistas. O problema é que ele diz que não é ele quem está mandando essas armas. E o mais importante, a União Europeia exige que a Rússia mantenha o fornecimento de gás para a Ucrânia. Gente, a Ucrânia vive do gás da Rússia e, em virtude dessa confusão toda, a Rússia está cortando o fornecimento de gás e o país pode o quê, galera? Parar. Se a Rússia não cumprir essas exigências, os países do G7 ameaçam novamente aplicar sanções à Rússia, isolando-a economicamente. Isso tudo tem gerado uma grande tensão no mundo e alguns analistas mais catastróficos dizem que pode sair daí até uma guerra em larga escala e talvez até uma guerra mundial. Eu particularmente não acredito nisso, mas ninguém em prova vai perguntar o que eu penso. Tá entendendo? Então o que vale são os analistas que dizem que há possibilidade de uma guerra nuclear. Nuclear não, pelo amor de Deus, de uma guerra até mundial. Beleza? Pois bem, senhores, vamos lá, mais um assunto de relações internacionais. Mais uma vez, deve ser o quarto Veras News que a gente fala a respeito desse assunto, a crise política na Ucrânia, galera, que não tem fim. Pois bem, meus amores, você lembra que após a queda do presidente Viktor Yanukovych, a Crimeia, um território ucraniano de maioria russa, declarou a independência e foi anexado pela Rússia. É como se a Crimeia fosse um filho do relacionamento entre Ucrânia e Rússia. Como a Crimeia, que é de maioria russa, obteve a independência, outros territórios ucranianos com população de maioria russa tentaram o mesmo. Quais são esses territórios? Donetsk e Lugansk. Eles ficam na parte leste da Ucrânia. Os rapazes aí que acompanham o futebol, lembra que tem até um time famoso, o Shakhtar Donetsk, que é o melhor time da Ucrânia, pertence a um russo e praticamente todos os jogadores são brasileiros. Inclusive o anãozinho da seleção aí, o Bernard, joga lá. Essas duas regiões, Donetsk e Lugansk, resolveram também declarar a independência, mas o governo ucraniano não aceita e mandou tropas para lá para impedir essa independência. O problema é que os separatistas ucranianos estão muito bem armados. E aí apareceu um estranhamento. Como é que uma população civil, de uma hora para outra, gente, aparece com armas de guerra, inclusive bazuca, lança-mísseis e bateria antiaérea? De onde teriam vindo essas armas? De onde? Da Rússia. Mas o presidente Viktor Yanukovych nega. Diz que essas armas surgiram do além. O certo é que, em virtude da interferência russa lá na crise política da Ucrânia,
os países membros do G7, lembra que o G7 é o grupo dos 7 países mais ricos do mundo, resolveram aplicar punições à Rússia. Gente, presta atenção, havia uma reunião do G8, o G8 são os 7 mais ricos mais a Rússia. Cuidado, se em prova cair dizendo que o G8 são os 8 mais ricos do mundo, o item está errado. Então haveria uma reunião do G8 na cidade de Sochi, na Rússia, no mês de abril. Sochi, lá onde rolaram as Olimpíadas de Inverno. Mas em virtude dessa crise política na Ucrânia, a reunião de Sochi foi cancelada. E agora, galera, no dia 5 de junho, fizeram a reunião em Bruxelas, na Bélgica. Mas não convidaram a Rússia. Ou seja, meus amores, nesse momento a Rússia está suspensa do G8. Nesse momento o G8 não existe, só existe o G7. E quais são as exigências dos membros do G7? Que a Rússia reconheça a eleição que acabou de ocorrer na Ucrânia, eleição essa vencida por Petro Poroshenko, um camarada conhecido lá como Rei do Chocolate, que tem uma postura política pró-União Europeia, o que não agrada aos russos. Então a União Europeia quer que ele seja reconhecido. Segundo, a União Europeia exige que o presidente russo, Vladimir Putin, retire as tropas da fronteira com a Ucrânia, para não caracterizar a possibilidade de uma invasão. Ele ainda quer o quê? Que o Vladimir Putin pare de mandar armas para os separatistas. O problema é que ele diz que não é ele quem está mandando essas armas. E o mais importante, a União Europeia exige que a Rússia mantenha o fornecimento de gás para a Ucrânia. Gente, a Ucrânia vive do gás da Rússia e em virtude dessa confusão toda, a Rússia está cortando o fornecimento de gás e o país pode o quê, galera? Parar. Se a Rússia não cumprir essas exigências, os países do G7 ameaçam novamente aplicar sanções à Rússia, isolando-a economicamente. Isso tudo tem gerado uma grande tensão no mundo e alguns analistas mais catastróficos dizem que pode sair daí até uma guerra em larga escala e talvez até uma guerra mundial. Eu particularmente não acredito nisso, mas ninguém em prova vai perguntar o que eu penso. Tá entendendo? Então o que vale são os analistas que dizem que há possibilidade de uma guerra nuclear. Nuclear não, pelo amor de Deus, de uma guerra até mundial. Beleza? Pois bem, senhores, mais um teminha. Só que agora, meus amores, vamos falar do Brasil. E, infelizmente, um tema recorrente do Brasil é a violência. Queridos, agora, no mês de junho, foi divulgado o mapa da violência no Brasil. Gente, o mapa da violência é feito com dados do Ministério da Saúde a respeito de homicídio, suicídio e mortes violentas no trânsito. A Organização Mundial da Saúde considera aceitável, se é que pode se aceitar a morte dessa natureza, considera aceitável que morram, que sejam assassinadas 10 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então é aceitável 10 para cada 100 mil habitantes. O que nos disse o mapa da violência, galera? Que no Brasil estão morrendo 29 pessoas para cada 100 mil habitantes. Então entenda, 10 é aceitável, 11 a OMS considera epidemia, 29, meus amores, já é uma pandemia. O Brasil é um dos países que mais mata no mundo, tá claro isso? E esses dados não param de crescer. Outro dado de violência que foi divulgado aí recentemente pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, é que o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, ficando atrás só dos Estados Unidos e da China. E olha o tamanho da população chinesa e tudo mais, tá claro? Terceira maior população carcerária do planeta, com cerca de 470 mil pessoas. E o CNJ concluiu óbvio, que presídios brasileiros funcionam como universidade. A pessoa entra lá e sai de lá qualificada em múltiplas atividades criminosas. Ainda na área de segurança pública, galera, recentemente aí, no mês de maio, a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal e as Forças Armadas, portanto, o Ministério da Justiça e o Ministério da Defesa, fizeram a chamada Operação Ágata 8. Galera que vai fazer prova da Polícia Federal e agente penitenciário. Atenção redobrada. Operação Ágata 8. O que é isso? O governo botou a galera para trabalhar. Botou a galera na fronteira, para fiscalizar a fronteira brasileira. Gente, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira.
e apenas 26 postos de fiscalização. Em outras palavras, a gente não fiscaliza nada. Nossas fronteiras são abertas, são vazadas, são permeáveis. Segundo o dado do próprio Ministério da Justiça, para cada arma que a polícia apreende no Brasil, 28 entram pela fronteira brasileira. Logo, se não cortarmos o mal pela raiz, o problema não vai, o que, galera? Cessar. Fruto dessa operação, só em um mês de operação, presta atenção, os órgãos de defesa no Brasil apreenderam 40 toneladas de entorpecentes. 40 toneladas em um mês, incluindo maconha, cocaína, LSD e outros. E nessa operação toda estavam quantos lá, galera? 30 mil soldados. Ou seja, galera, é a prova de que quando fiscaliza a fronteira, a gente aumenta a apreensão. Se não apreender, tudo isso vai parar nas periferias dos grandes centros urbanos, aumentando a violência e a criminalidade. Então essa Operação Ágata, de certa forma, é a prova da incompetência do governo brasileiro. Do governo brasileiro não, da ação de segurança no Brasil. Outro exemplo importante de ação da Polícia Federal foi relatório divulgado aí recentemente pela PF a respeito da migração de haitianos para o Brasil. Gente, o Haiti é o país mais pobre das Américas. Se ele já era pobre, ele ficou miserável após aquele terremoto de 2,5 anos atrás. De tal maneira que os haitianos veem o Brasil como primo rico. E muitos haitianos estão migrando para o Brasil. Tá bacana? Eles entram pelo ar, eles pegam um voo no Haiti, aqueles aviões ali quase caindo, chegam ao Peru e à Bolívia e entram no Brasil pela fronteira do Acre e pela fronteira de Rondônia. O Ministério das Relações Exteriores dá um tratamento diferenciado para os haitianos e praticamente todo mundo que entra aqui ilegalmente recebe visto de trabalho. E os haitianos vêm trabalhar principalmente na construção civil. Lembrando que eles não são considerados refugiados. Não são. Obtêm visto e conseguem autorização para trabalhar. Além dos haitianos, bolivianos estão migrando em larga escala para o Brasil e estão sendo utilizados como mão de obra escrava ou análoga ao trabalho escravo nas confecções de São Paulo. É muito comum a galera usar lá. Junto com os haitianos, estão entrando muitos senegaleses. Haitiano e senegalês é tudo negão mesmo, tudo fala francês. Os senegaleses também estão migrando para o Peru e para a Bolívia e entrando ilegalmente no Brasil como se fossem bolivianos. E o governo, como se fossem, perdão, haitianos. E o governo brasileiro não está conseguindo exercer controle sobre isso. O problema é que criou um fluxo migratório contínuo do Haiti para cá. Vai chegar uma hora que não tem mais como entrar tanto haitiano. E o governo vai querer barrar, só que aí já criou a cultura. Aceitou e agora está querendo barrar. Começará, então, uma imigração de natureza, o que, galera? Clandestina aqui para o Brasil. Falando ainda em trabalho análogo ao trabalho escravo, agora no mês de junho foi aprovada a PEC do trabalho escravo, conhecida aí como PEC 59A. Essa PEC, galera, ela altera o artigo 243 da Constituição Federal. O que diz o artigo 243, segundo lá o livro, a Constituição comentada lá do livro do professor João Trindade? Qualquer propriedade rural ou urbana que for utilizada para o cultivo de substâncias psicotrópicas será expropriada. Então o peão plantou maconha na propriedade dele, isso é ilegal, provado, aquela propriedade é expropriada. E o que é expropriada? É tomada, não tem indenização não, o cara perde a propriedade. Se for propriedade rural, será destinada para a reforma agrária. Se for propriedade urbana, será destinada a programas habitacionais populares, casa popular e tudo mais. Pois bem, isso era o artigo original. O que a PEC alterou agora? Ela insere no artigo 243 o trabalho análogo ao trabalho escravo. Ponto final. Quem for pego utilizando o trabalho análogo ao trabalho escravo terá a sua propriedade rural ou urbana expropriada pelo Estado brasileiro. Tá claro isso? Qual é o problema? É que a PEC foi aprovada, mas ela ainda precisa de uma regulamentação. Ou seja, teremos que fazer um decreto
para dizer o que é trabalho escravo. Já há um conceito adotado pelo Ministério do Trabalho, jurisprudencialmente, mas é preciso fazer isso de forma mais concreta por meio de um decreto, estabelecendo nomenclatura e dizendo, trabalho escravo é isso, isso e aquilo. Uma vez pego, a terra será expropriada. Bacana? Vamos lá, gente. Dando continuidade aqui ao nosso Veras News, pintou agora no dia 9 de junho um tema extremamente polêmico. A presidenta Dilma Rousseff, Dilmão, sancionou a lei de cotas para afrodescendentes em concursos públicos. Essa história de cotas já é algo polêmico. Em concurso público, que é a nossa área, aí é que polemizou mesmo. Pois bem, o que diz a lei, galera? 20% das vagas em concursos públicos do governo federal, e somente do governo federal, não tem legislativo, não tem judiciário, não tem os governos estaduais, nem municipais e nem o Distrito Federal. Só vale então para quem? Para a administração pública federal, incluindo autarquias, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista, toda aquela estrutura organizacional da administração pública que você estuda aí no direito administrativo. Então, para esses, 20% das vagas para afrodescendentes. Qual é o critério? Como é que eu classifico o COR? O critério é autodeclaração. Autodeclaração. Imagina que eu, professor Reginaldo Veras, resolvi participar de um concurso público e resolvi adotar o sistema de cotas, aderir ao sistema de cotas. Eu, Reginaldo, me considero e me classifico como pardo. Se eu sou pardo, eu sou afrodescendente. Pretos e pardos são afrodescendentes. É autodeclaração, gente. Tá bacana? E se for lá um branquelo, galego, alemão do zóio azul e do cabelo bem lisinho, e o cara disser que é negão, é autodeclaração. Ele se declarou. Mas, o que diz a lei, galera? Se a pessoa mentir, ou se a pessoa tentar enganar o sistema, a inscrição dela no concurso pode ser anulada. E se ela for aprovada, a sua posse será o quê, galera? Impedida. Como é que eles vão fazer isso? A lei não diz, tá? Logo, vai precisar de novas regulamentações. Essa lei terá um prazo de duração de 10 anos, tá bacana? E o afrodescendentes vai concorrer tanto no sistema de cotas como no sistema geral. Então, imagina que eu, afrodescendente, passei no sistema de cotas, nos 20%. Mas eu tenho nota para passar no sistema geral. Então, a minha aprovação entra pelo sistema geral e abre mais uma vaga no sistema de cotas. É assim que funciona. Então, eles estão adotando um padrão semelhante ao que a UNB, aqui em Brasília, já adota no vestibular para ingresso na universidade. Tá bacana? Lembrando que nessa brincadeira aqui, ó, o Senado Federal, tentando melhorar a sua imagem de alguma maneira junto à sociedade, adotou para concursos e terceirizados esses 20%. Então, o próximo concurso do Senado Federal também terá 20% de vaga. Mas aí foi o Senado, por conta própria, não tem relação direta com a lei, tá? E os terceirizados que forem trabalhar no Senado Federal, 20% também será destinado aos afrodescendentes. Tá bom. Se alguém brancão se inscreveu lá como afrodescendente, a sociedade estará livre para fazer o que, galera? A denúncia. Alguém vai ter que denunciar, ou o órgão vai ter que descobrir por conta própria, porque a pessoa que está tentando ludibriar o sistema, não vai ela mesma criar provas contra ela. Beleza? Outra lei de extrema polêmica aprovada recentemente no Congresso foi a famosa Lei da Palmada. Inclusive lá com a situação envolvendo a apresentadora Xuxa, que um parlamentar lá do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, disse que a Xuxa era até pedófila. Vocês viram essas imagens na televisão. Lembrando que o parlamentar sofreu algumas punições lá do partido. O que interessa é que a lei foi aprovada. E ela diz o quê, galera? Que qualquer castigo físico ou psicológico à criança é crime. Ou seja, nossos pais já estariam todos presos se a lei já existisse há muito tempo. Porque eu levei muita surra da minha mãe, meu filho. Agora não pode levar mais porrada. E olha que eu não era flor que se cheirasse, não. Tá entendendo? Qual é o barato? Se o responsável, se o pai fizer ali algum castigo físico ou psicológico à criança, haverá 3 punições.
tá? O pai ou o responsável poderá ser encaminhado para um curso de orientação. Ou seja, vai lá ensinar o peão como é que ele tem que cuidar do filho dele, como se ele não soubesse. Se o pessoal considerar mais grave, o pai será encaminhado a tratamento psicológico ou até psiquiátrico. E ainda caberá advertência. Gente, nesses 3 tópicos iniciais, tem um problema aqui de questionamento. Quem vai aplicar essas punições? Encaminhamento a curso de orientação, tratamento psicológico ou advertência é o Conselho Tutelar. Você sabe que o Conselho Tutelar é regulamentado por lei e é um cargo eletivo. O problema, gente, é que, em geral, as pessoas que trabalham no Conselho Tutelar não têm conhecimento jurídico, não têm formação psicológica, não têm formação em assistência social. Logo, muitos consideram que eles não têm a preparação necessária para julgar se houve ou não houve um crime dessa natureza e para aplicar essas tais punições. É algo complicado isso. Eu, inclusive, concordo com essa tese de que o pessoal do Conselho Tutelar, em geral, tem gente lá preparada, mas, em geral, não está preparado para isso. A punição mais grave é o que, galera? Multa. Multa para quem? Professores, médicos e agentes públicos que descobrirem que uma criança está sendo agredida e não denunciou, pode pagar uma multa de 3 a 20 salário mínimo. Então imagina que a professora recebeu a criança lá, a criança está lá toda espancada e a criança fala, não, caí jogando futebol. Mas a professora está desconfiada que foi uma agressão dos responsáveis e não denunciou as autoridades competentes. Aí, meu irmãozinho, quem vai pagar é a própria professora. Idem para o médico, idem para qualquer agente público, seja o policial, seja lá o que for. Bacana? E em caso de violência grave, aí, meu amigo, é Código Penal. 1 a 4 anos de prisão e perda do poder familiar. Criança pode ser tomada do pai. Esse projeto de lei tramitava para valer desde 2003 e agora saiu. Quais são os pontos favoráveis? Quem defende diz o quê? Que ao adotar essa lei, vai criar uma nova cultura dos pais no tratamento com o filho, baseada no diálogo e na conversação, acabando com aquele costume arcaico de descer a palmada ou a cintada, como mamãe fazia. Tá bacana? Quem é contra diz o quê? Que é o Estado intervindo na criação familiar. É o Estado extrapolando as suas funções. Tá aí, o assunto é polêmico. Eu apanhei pra caramba de mamãe, até porque eu merecia, e nem por isso eu fiquei, o que, galera? Traumatizado. Outra pessoa que já me disse que andou levando umas palmadas é o nosso convidado para o Veras News de hoje, professor Marcos Paco, um dos maiores professores de português de Brasília e do Brasil. O professor Marcos Paco acompanhou aqui a nossa explicação e tirou aí alguns pontos para dar umas dicas importantes a respeito de concordância verbal. Tá aí, Marcos Paco. Bom, pessoal, uma coisa curiosa que eu achei dessa lei, Reginaldo, foi que parece que deram o nome a ela de Lei Menino Bernardo. Eu não sei se ele morreu, foi de palmada? Digamos que o nosso Congresso foi bem ali, se aproveitou de uma situação e de última hora a lei da palmada passou a ser chamada de Lei Menino Bernardo, fazendo referência àquele adolescente de 12 anos que foi morto lá pela madrasta com a conivência dos pais lá no Rio Grande do Sul, segundo as investigações iniciais, considerando que o caso não está transitado em julgado. E não foi de palmada. Foi de outras coisas que a criança morreu. E pois bem, longe de nós querer brincar com isso, mas às vezes a incoerência na formulação das nossas leis. Mas para mim é um prazer muito grande estar aqui com o professor Reginaldo Veras, né? E como ele disse, a aluna falou para ele, esse programa já é um patrimônio, né, de todos os concurseiros, não só de Brasília, mas do Brasil. E a minha contribuição para vocês aqui hoje, né, atualidades é um assunto muito ligado também à língua portuguesa. Você sabe que para você interpretar bem os textos, você precisa também estar ligado, muitas vezes, nos conhecimentos de atualidade. E a leitura, gente, é sempre fundamental, né? E também para você fazer as redações, né? Hoje, aqueles alunos que têm acompanhado o Veras News têm subsídios aí para fazer a sua redação tranquilamente. Eu quero falar de uma coisa interessante, que é a concordância verbal, né? Vendo aqui, observando os temas abordados pelo professor Reginaldo, a questão, por exemplo, dos Estados Unidos. Ele falou alguma coisa aqui dos Estados Unidos. Qual a concordância certa com os Estados Unidos? Os Estados Unidos invadiram o Iraque
ou Estados Unidos invadiu o Iraque? A regra diz o seguinte: se você usar só a palavra Estados Unidos, sem usar o artigo, você vai ter que falar Estados Unidos invadiu o Iraque. Agora, se você falar com o artigo, vai ser os Estados Unidos invadiram o Iraque, tá? O nome dessa regra é topônimos no plural. Como é que é o nome? Topônimos. Topônimos. Então, eu estou usando muito bem o topônimos no plural, que eu sempre uso o artigo antecedendo lá o nome Estados Unidos. Isso, então o verbo no plural. Por exemplo, a questão da FARC, né? Ele falou aqui sobre as FARC, né? FARC quer dizer, se eu não me engano, Forças Revolucionárias... Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, forças, né? Então, a lógica é você usar sempre as FARC e não a FARC, né? Você pode até falar o movimento, sei lá, FARC, mas o normal é as FARC. Existe uma controvérsia se usa ou não aquele Szinho lá no final da sigla, né? O normal é que não se use, porque o artigo já está dizendo as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Então, as forças, o natural é que você não use aquele Szinho lá no final. Mas não há nada que proíba você fazer isso. O que não pode de jeito nenhum é colocar aquele apóstrofo, né? As FARC, aquele sinalzinho e depois o S, porque isso aí é algo americano, não é algo da nossa língua portuguesa, tá bom? Então, as FARC é o normal. Bom, Estados Unidos no plural, e outra coisa, por exemplo, que o professor Reginaldo falou aqui, por exemplo, que a maioria lá no Iraque, a maioria... Eu disse que a maior parte da população do Iraque é xiita. Isso, a maior parte da população do Iraque é xiita. Você, por exemplo... Professor Paco, essa concordância está correta? Essa concordância está corretíssima, né? A maior parte é sunita, está concordando aí com a palavra parte, né? A maior parte, que é o núcleo do sujeito. Agora, há outras situações com esse sujeito que é chamado sujeito partitivo. E uma dica, por exemplo, para o pessoal que vai fazer o concurso da Secretaria de Saúde, é uma regra, eu corrigi essa semana 5 provas do IADES, e nas 5 provas, coincidentemente, caiu essa regra, a regra do sujeito partitivo. Por exemplo, se você fala assim, a maioria da população quer a paz, aí o verbo tem que ficar no singular, a maioria da população. Maioria está no singular, população também está no singular. Agora, se você falar a maioria dos iraquianos, aí a concordância já fica facultativa, Reginaldo. Porque a maioria dos iraquianos, você pode fazer a concordância com maioria e pode fazer a concordância com iraquianos. Então, a maioria dos iraquianos querem a paz, a maioria dos iraquianos quer a paz. Tanto faz como tanto fez. Vamos pensar, por exemplo, no número percentual. Se eu falo assim, de acordo com a pesquisa, estou inventando aqui, de acordo com a pesquisa, 80% do povo iraquiano quer a paz. Aí já é o detalhe, ó, você pode fazer a concordância com 80%, que aí seria querem a paz, e pode fazer também com o povo iraquiano. 80% do povo iraquiano quer a paz. Então, é facultativo. 80% do povo iraquiano quer ou querem a paz. Bom, mais o Vera News é do professor Reginaldo, só vim aqui dar uma palhinha, uma participação com vocês e dizer o seguinte: estamos aí, precisando de português, estou aqui. Senhores, já que o professor Paco fez referência ao programa, ao concurso da Secretaria de Saúde, faço aqui mais uma vez a indicação da Lei Orgânica do Distrito Federal, comentada nos mínimos detalhes pelo professor Rodrigo Francelino. Bacana? E aproveitando o jabá, se quiser fazer algum curso de português, www.curso180graus.com.br. Senhores, vocês devem estar curiosos por essa companhia que durante o programa esteve o tempo todo ao meu lado. Isso aqui é a escultura Mórbido, do artista plástico Fernando Borges, um grande amigo, um grande artista, um grande desenhista, que em breve vai fazer uma exposição aqui em Brasília e nós vamos anunciar aqui para vocês, tanto no Veras News, quanto aí nas redes sociais. Essa escultura se chama Mórbido, é feita à base de argila, como quase todos os trabalhos do artista plástico Fernando Borges. Pois bem, hoje todo o programa Veras News está sendo gravado aqui no bar e restaurante Tucunaré na Brasa, aqui na Comercial Sul de Taguatinga, fácil acesso, ambiente agradabilíssimo, familiar, com música ao vivo. E como o nosso programa está encerrando e eu não sou de ferro, agora eu vou tomar uma cerveja gelada. Bacana? Garçom, por favor. É isso aí, galera. Encerrando agora nosso programa Veras News. Até a próxima. Felicidades a todos.